A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que a tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e reajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 007 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem muita satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da distribuidora Nova Palma de Energia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública ela está
vinculada à consulta pública número 16 de 2022, está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todas e todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta por mim, Elvio Guerra, diretor da ANEEL e presidente desta audiência, por Leonardo Araújo, servidor da agência, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, por Marcelo Castro, também servidor da agência, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, e por Fernando Miranda, igualmente servidor da agência, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e que
também fará nesta sessão o papel de secretário desta audiência. Nós estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Também estão presentes Ludmila Silva, da equipe de assessoria da diretoria da ANEEL, Fernanda Proença, Gustavo de Araújo e Andressa Comeno, da assessoria institucional da diretoria, por Fabrício Damasceno, Luiz Sérgio da Silva e Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo também da agência, e também pelo fotógrafo da ANEEL, Michel de Jesus. Eu lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam a realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da distribuidora Nova Palma, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica, que são um dos objetivos principais desta audiência. Mesmo comprometimento de cada uma das pessoas, das senhoras, dos senhores, que são os consumidores de energia elétrica, que estão hoje também dedicando uma parte importante do seu dia, da sua manhã, a esse relevante exercício de cidadania. Assim, eu registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um dos mais importantes instrumentos de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição, especialmente nesses casos aqui de revisão de tarifas, uma das principais decisões da agência. Estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da distribuidora Nova Palma. E também coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária para atender o consumidor. O processo de revisão tarifária ordinária da Nova Palma teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL para promover e proceder à revisão, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, a manifestação do Conselho de Consumidores e também da concessionária sobre a proposta apresentada pela ANEEL e a divulgação no site da agência da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária, notas técnicas que são elaboradas pelas superintendências da agência. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou por via dos correios, até o dia 3 de junho, então enfatizo essa data, 3 de junho, mês 6 deste ano, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas e a serem efetivamente aplicadas pela Nova Palma. Esta reunião virtual, ela obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, vamos apresentar um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, é um importante vídeo para que todos saibam como devem proceder para participar das audiências. A apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. Uma apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. E a manifestação dos expositores inscritos, que poderão contribuir durante esta audiência. Estava prevista também a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Nova Palma
mas o Conselho optou por não utilizar o espaço oferecido. Importante destacar que o Conselho, mesmo não participando desta sessão, poderá se manifestar no âmbito do processo da consulta pública número 16 de 2022, e o prazo para contribuição segue até o dia 3 de junho, como disse antes, até o dia 3 de junho de 2022, deste ano. O encerramento da reunião está previsto para as 13 horas e, dando início, portanto, à audiência propriamente dita, nós passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Por favor, eu peço à nossa equipe técnica que faça a transmissão do vídeo, por favor. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em um widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a primeira apresentação técnica, eu vou passar a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da distribuidora Nova Palma, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Fernando, a palavra está com você. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou falar um pouco sobre a satisfação dos consumidores residenciais da Nova Palma Energia, falar um pouco sobre dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, falar sobre alguns indicadores comerciais e ainda sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC entra ainda no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 245 consumidores residenciais na área de concessão da Nova Palma Energia.
Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Aqui podemos ver que a melhor nota obtida pela distribuidora foi no IASC de 2016, 78,59, e a nota obtida na última pesquisa de 2020 foi a pior nota histórica da distribuidora, 65,95. Isso colocou, na última pesquisa de 2020, a Nova Palma Energia em 22º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país, no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Aqui temos um detalhamento dessa nota, 65,95, obtida na última pesquisa. Esse valor foi 10,27% menor do que a nota obtida em 2019 e, como dito anteriormente, colocou a concessionária em 22º lugar dentre as 53 concessionárias de todo o Brasil, em 8º em sua categoria, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, a Nova Palma prestou 6.992 serviços aos seus consumidores, sendo 99,91% dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram 7.266 serviços, sendo que 99,9% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2022, considerando o ano de 2022 até 6 de maio. Então temos que o maior número foi no ano de 2020, houve uma queda em 2021 para 27 reclamações e até o presente momento temos 5 reclamações no ano de 2022. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas entre os anos de 2017 a 2022 na ouvidoria da ANEEL, só que divididas por tipologia. Em primeiro lugar, temos conexão de microgeração. Em segundo, falta de energia, interrupção do fornecimento. Em terceiro, alteração cadastral, titularidade/nome. Em quarto, ressarcimento de danos elétricos. E em quinto, interrupções frequentes. Como resolver uma demanda com a Nova Palma Energia? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Em primeiro lugar, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu no primeiro passo, ainda há uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato ou com a agência estadual, parceira da ANEEL no estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, ou ainda com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode fazer denúncia, informar falta de luz, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre a bandeira tarifária vigente, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nele são transmitidas as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também são transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Muito obrigado, Fernando, pela sua apresentação.
Na sequência, eu vou passar a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Marcelo Castro, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da distribuidora Nova Palma. Marcelo, você está com a palavra. Bom dia a todos que participam desta audiência pública. Meu nome é Marcelo, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Nova Palma Energia. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem o fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções no fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência, denominados limites. Os indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjuntos de unidades consumidoras. Aqui nós temos uma breve visualização do desempenho da Nova Palma com relação ao cumprimento do limite do indicador DEC para o ano de 2021. Vemos que a distribuidora possui apenas um conjunto de unidades consumidoras para o qual o limite de DEC foi cumprido em 2021. Realizando a mesma análise agora para o indicador FEC, observa-se situação análoga ao que se verificou no DEC. Vemos que a distribuidora cumpriu o limite de FEC para seu único conjunto em 2021. Neste slide, nós vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras indicam os valores apurados, no caso, a quantidade de horas que, em média, os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais claro representa os limites do indicador DEC para os anos passados. A linha azul mais escuro apresenta os novos valores propostos para o indicador DEC para os próximos anos. Observa-se a trajetória decrescente dos limites propostos, começando com o valor de 15 horas em 2023 e terminando com um limite de 14 horas para 2027. Sobre o desempenho histórico, vemos que ocorreram violações dos limites em 3 anos desde 2014. No entanto, nos anos de 2020 e 2021, a distribuidora apresentou seu melhor desempenho histórico, com valores apurados inferiores aos limites estabelecidos para o indicador DEC. De forma análoga para o indicador FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarelo mais escuro representando os limites dos anos anteriores e a linha amarelo mais claro apresentando os limites propostos para os próximos anos. Vemos também a trajetória decrescente para os novos limites, começando com 10 interrupções em 2023 e terminando com 8 interrupções em 2027. Sobre o desempenho histórico, vemos que desde 2014 a distribuidora performou abaixo dos limites de FEC. Agora, neste slide, nós vemos um comparativo dos limites de DEC da Nova Palma nas barras cinzas com os limites de outras empresas de menor porte da região sul, representadas nas linhas. Observa-se que os limites da Nova Palma permanecem aderentes à realidade da região. Realizando a mesma análise para o indicador FEC, percebe-se que os limites da Nova Palma, nas barras cinzas, estão acompanhando os limites das distribuidoras de menor porte da região sul, representadas nas linhas. Assim, constata-se que seus limites de FEC permanecem aderentes à realidade da região. Esses são os pontos que queríamos apresentar para esta audiência. Agradeço a atenção e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Passo agora a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Leonardo Araújo, que falará sobre a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária da distribuidora Nova Palma. Por favor, Leonardo, a palavra está com você. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Araújo
e apresento em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, da qual faço parte, o resultado preliminar submetido à consulta pública referente à revisão tarifária periódica da Nova Palma Energia Limitada. Essa apresentação está dividida em duas partes, sendo que a primeira apresentaremos conceitos aplicados aos processos tarifários, bem como metodologias de cálculo empregadas. Na segunda parte, abordaremos números específicos da revisão periódica da Nova Palma. Antes de apresentar a metodologia de cálculo, convém contextualizar o termo equilíbrio econômico-financeiro definido no contrato de concessão. Por um lado, os consumidores devem receber um serviço de qualidade, conforme padrão estabelecido pela ANEEL, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, é necessário que a distribuidora receba recursos suficientes para a cobertura dos custos operacionais e investimentos necessários para a prestação de serviço com a qualidade desejada. Conforme previsto no contrato de concessão, esse equilíbrio econômico-financeiro é alcançado por meio da aplicação de 3 mecanismos de atualização das tarifas distintos: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. Nas revisões tarifárias periódicas, que ocorrem a cada 4 ou 5 anos, são definidos os custos operacionais eficientes, as metas de qualidade a serem alcançadas pela concessionária, as perdas regulatórias de referência e os componentes do fator X. Destaco que o conceito de fator X será esclarecido adiante em slide específico nessa apresentação. Por sua vez, nos reajustes tarifários anuais, que ocorrem todos os anos entre as revisões, os custos de distribuição ou de parcela B são simplesmente atualizados por um índice inflacionário, descontando-se deste o fator X. Já os custos relacionados à parcela A, da qual fazem parte os custos de geração, transmissão e encargos, considerados não gerenciáveis pela concessionária de distribuição, são atualizados todos os anos, independentemente de se tratar de revisão ou reajuste tarifário. Por fim, há ainda a figura da revisão tarifária extraordinária, a qual é aplicável em casos de ocorrência de custos não previstos nas revisões ou no reajustes e que causam desequilíbrio à concessão. Passa-se agora a conceitos relacionados aos custos da parcela A, começando pelos custos de energia. Bom, para atender adequadamente ao seu mercado, uma concessionária de distribuição deve contratar, além do montante demandado por seus clientes, montantes de energia adicionais referentes às perdas elétricas inerentes à transmissão e distribuição de energia, além de perdas não técnicas associadas aos furtos de energia, adulteração de medidores ou erros de medição. As perdas técnicas são estimadas a partir de simulação nas quais se consideram as características técnicas da rede elétrica. Por outro lado, as perdas não técnicas regulatórias e eficientes, consideradas na definição das tarifas, levam em consideração a complexidade de combate aos furtos de energia na área de concessão. Nesse processo, a ANEEL exige, por exemplo, que concessionárias com menor complexidade socioeconômica atinjam patamares de eficiência de combate às perdas alcançados por outras concessionárias, que atendem, por exemplo, áreas de menor complexidade socioeconômica. Em resumo, o custo total de energia considerado nos processos tarifários compreende a soma do montante associado ao mercado da distribuidora, os montantes de perdas técnicas e não técnicas estimados, conforme a metodologia vigente. Outro item que faz parte da parcela A é aquele relacionado aos custos de transporte ou transmissão. Os custos de transporte são valorados por meio dos montantes de demanda contratados junto às transmissoras e junto a outras concessionárias de distribuição, montantes estes multiplicados pelas tarifas aplicáveis, as quais são reguladas pela ANEEL. Observe-se que a ANEEL exige a contratação de montantes eficientes, podendo a concessionária de distribuição ser penalizada em caso de demandas contratadas não adequadas.
Ainda no que diz respeito a parcela A, tem-se os custos relacionados aos encargos setoriais. Os encargos setoriais são custos associados à promoção de políticas públicas do governo federal ou ao custeio de custos do setor elétrico. De todos os encargos considerados nas tarifas de energia elétrica, listados nesse slide, o de maior relevância é a conta de desenvolvimento energético, cujos recursos destinam-se ao custeio de políticas públicas tais como descontos aos consumidores de baixa renda, cooperativas e produtores rurais, além da subvenção de geração térmica em sistemas isolados e custeio da universalização de serviços públicos de energia elétrica. Passa-se agora a explicação dos itens de custo relacionados à parcela B, iniciando-se pelos custos operacionais. Os custos operacionais são aqueles necessários para a manutenção das redes elétricas e subestações na área de concessão, bem como aqueles necessários ao atendimento comercial ao cliente. A determinação dos custos operacionais regulatórios, efetivamente reconhecidos na tarifa de energia elétrica, é realizada mediante a aplicação de uma metodologia específica, por meio da qual se calcula a faixa de eficiência dos custos operacionais. Em resumo, nos casos os custos atualmente presentes nas tarifas estejam dentro da faixa considerada adequada, não há alteração desses ao longo do ciclo tarifário. Caso os custos estejam acima da faixa de eficiência, é estabelecida, por meio do componente T do fator X, que explicaremos adiante, uma trajetória de redução dos custos ao longo do ciclo. Por fim, caso os custos presentes nas tarifas estejam abaixo da faixa de eficiência, é estabelecida uma trajetória de aumento. Dois outros componentes principais da parcela B são a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória. A remuneração de capital é a remuneração associada ao volume de recursos financeiros aplicada pela concessionária de distribuição em investimentos considerados prudentes pela fiscalização da ANEEL. A cota de reintegração regulatória, por sua vez, é a parte destinada à reposição dos ativos de distribuição quando estes atingem o final de sua vida útil. Nesse sentido, a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória podem ser comparadas, por exemplo, às parcelas de um financiamento de longo prazo. A remuneração de capital está associada aos juros sobre o capital não amortizado, que constitui a base de remuneração líquida. Por sua vez, a cota de reintegração regulatória está associada à reposição de todos os ativos associados aos investimentos prudentes, que constituem a base de remuneração bruta. Nos reajustes tarifários subsequentes a essa revisão, a parcela B aqui definida será corrigida por um indicador inflacionário conforme definido em contrato, subtraindo-se deste indicador inflacionário o fator X. Conforme antecipado em slide anterior, nas revisões tarifárias são definidas parte das componentes do fator X que serão consideradas nos reajustes subsequentes. O fator X ele é composto pela soma de três componentes. A primeira delas é a componente PD, que é calculada em função da variação do mercado da distribuidora e tem por objetivo capturar, em favor da modicidade tarifária, os ganhos de produtividade da empresa em função do seu crescimento de mercado. A segunda componente, a componente T, é aquela necessária para adequar o custo operacional reconhecido nas tarifas à faixa considerada eficiente de custos operacionais. Por fim, a terceira componente, a componente Q, é calculada em função dos indicadores de qualidade obtidos pela concessionária. Ele pode beneficiar economicamente as concessionárias que atendem os limites de qualidade estabelecidos pela ANEEL e que apresentam melhoras desses indicadores. Por outro lado, penaliza aquelas concessionárias que não atendem ou não melhoram os indicadores de qualidade.
Passemos agora à segunda parte da apresentação, com a apresentação dos resultados provisórios submetidos à consulta pública. Esse slide indica o efeito médio previsto para os consumidores da Nova Palma, de 15,08%. O efeito médio em questão decorre da variação dos itens de custo que compõem as tarifas, entre eles os itens relacionados à parcela A, que contribuem com 7,04%. Na sequência, indico a contribuição relativa à parcela B, 0,63%. Na sequência, os componentes financeiros, com menos 1,66%. E, por fim, o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2021, com impacto de 9,07%. Importa destacar que o efeito de 15,08% não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão, sendo que os consumidores do grupo A, de alta tensão, está sendo previsto um efeito de 14,57%, enquanto que para os consumidores do grupo B o efeito deve ser de 15,22%. Para o subgrupo B1, dos quais fazem parte os consumidores residenciais, o impacto médio é de 12,8%. Passamos a destacar os itens de custo que mais impactaram a revisão, iniciando-se pelos associados à parcela A. Com relação aos encargos setoriais apurados, com impacto total de 3,23%, destaco a CDE Uso, com impacto individual de 1,6%, e cujo orçamento foi ampliado em função da inclusão automática do Programa de Tarifa Social de Energia prevista na Lei 14.203 de 2021, do aumento dos custos de aquisição de combustíveis para atendimento aos sistemas isolados e do aumento dos custos relacionados à concessão de descontos no transporte de energia proveniente de fontes incentivadas, principalmente solares e eólicas. Também impactou de forma significativa a revisão, em 1,29%, o custo associado ao encargo de energia de reserva, cujo orçamento foi ampliado em função da contratação de montantes adicionais de energia de reserva no final do ano de 2021, momento em que o país passava por grave crise hídrica. Outro encargo que impactou de forma significativa a revisão foi o PROINFA, com impacto de 0,49%. No que diz respeito aos custos de transporte, destaco o efeito econômico associado à alteração dos contratos de uso de sistemas de distribuição feitos pela Nova Palma. Apesar de o efeito aqui indicado ser positivo, 4,05%, esclareço que a alteração, em verdade, não enseja aumento de custos reais para os consumidores da Nova Palma, visto que está sendo considerada uma compensação financeira pela alteração, a qual será indicada em slide posterior. Com relação à compra de energia, destaco as contribuições associadas ao reajuste do contrato bilateral de compra de energia firmado pela Nova Palma, com impacto de 1,28%, bem como o impacto associado à energia proveniente de Itaipu, cuja redução da tarifa estabelecida pela ANEEL para o ano de 2022 implicou impacto estimado de menos 2,2% na revisão. Com relação aos percentuais apurados de perdas técnicas, pense que o novo percentual é de 8,49%, um valor relativamente menor do que o percentual utilizado para o último ciclo, 10,81%. Para as perdas não técnicas, temos que, para o ciclo passado, o percentual que era de 0,87% foi reduzido para o primeiro ano do ciclo que se inicia para 0,56%, sendo considerada uma trajetória de redução, de modo que no ano de 2026 esse percentual cai para 0,52%. No que diz respeito à parcela B, o impacto total de 0,63%, destacamos a redução dos custos operacionais, em função principalmente da aplicação do fator X, aos itens relacionados à
bases de remuneração da distribuidora, bases de remuneração líquida, bruta e bases de anuidades, que impactaram positivamente a revisão, conforme indicado no gráfico, e também o efeito decorrente das receitas capturadas em favor da modicidade tarifária, de ultrapassagem de demandas, excedentes reativos e outras receitas, com impacto de menos 0,51%. Com relação aos componentes do fator X, temos os percentuais indicados na figura. 1,81 por componente PD, 0,26 por componente T e 1,67 por componente Q, sendo que apenas o componente T será considerado nos reajustes futuros da concessionária. Passando-se para os componentes financeiros, destacamos com impacto positivo os itens relacionados a CVA em processamento, energia, transporte e encargos setoriais, os quais foram estimados pela própria concessionária. Na versão final, poderá haver alteração dos itens em questão em função dos custos efetivamente incorridos pela concessionária, os quais passarão por fiscalização da ANEEL. Com impacto negativo, destaco aquele decorrente da alteração dos contratos de CUSD firmados pela Nova Palma. Destaco com impacto positivo o diferimento de um componente parcela B considerado no processo tarifário de 2021 e como impactos negativos os efeitos decorrentes do empréstimo associado à conta de escassez hídrica. Impacto total de menos 4,47%. Esse gráfico apresenta a evolução da tarifa residencial convencional B1 na área de concessão da Nova Palma ao longo dos últimos 10 anos. No período em questão, a variação total da tarifa B1 foi de 48,3%, um percentual significativamente inferior aos indicadores inflacionários IGPM e IPCA, que variaram respectivamente 149,5% e 85,5%. Com relação à composição da tarifa, tem-se que o principal item de custo são os tributos, com a participação de 30,1%, seguidos dos custos de energia, 21,6%, distribuição, 19,4%, transporte, 16,9% e encargos setoriais, 12%. Dito isso, eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Como disse inicialmente, estava prevista uma apresentação do Conselho de Consumidores da distribuidora Nova Palma e o Conselho ele declinou dessa participação e eu quero aqui esclarecer também para todos e todas que, mesmo não participando, o Conselho de Consumidores ainda poderá contribuir na audiência pública até o dia 3 de junho deste ano, tanto por via eletrônica como também pelos correios, então fica aberta aqui ainda essa possibilidade. Eu pergunto para a nossa equipe se há expositores inscritos para contribuições. Diretor, não houve manifestação para exposição nessa audiência. Ok, obrigado, Andressa. Então, eu reitero aqui que as apresentações e os documentos apresentados durante esta audiência, apresentados pelas áreas técnicas da agência, e bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 3 de junho, como disse antes, por meio eletrônico ou pela via dos correios, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão quanto aos valores das tarifas a serem efetivamente aplicadas pela Nova Palma aos seus consumidores. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Nova Palma
conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, será aplicado aos consumidores de 15,08%, sendo 14,57% em média para os consumidores conectados na alta tensão, que são aqueles consumidores da área comercial ou da área industrial, e de 15,22% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, muitas vezes, na grande maioria dos casos, consumidores residenciais. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares, os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas durante o período de audiência pública, e eles entrarão em vigor no dia 22 de julho, mês 7 deste ano. Relembro também que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 16 de 2022, e o prazo para a contribuição, enfatizo aqui mais uma vez, por ser importante, ele estará aberto até o dia 3 de junho, mês 6 deste ano. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Agradeço a toda a nossa equipe e as áreas técnicas que fizeram as apresentações. Tenham todas e todos um bom final de manhã e uma boa tarde. Muito obrigado.